papel da nossa pré-candidatura e qual o papel do Pará nesse jogo todo, tá? Vocês estão diante de um momento estranho sobre a própria história. Qual é o papel hoje do Pará perante o Brasil? Quem é o Pará? Vocês tiveram uma cópia no passado, certo? Houve um evento mundial onde eu lembro que quando eu comecei a falar mal do evento, fui muito xingado por algumas pessoas aqui do Pará. Ah, você tá querendo tirar o nosso protagonismo, vocês aí de São Paulo. Mas que protagonismo, cara? Eu não... Só tô falando, estão roubando. Não tô falando nada demais. E eu falei que o evento também é um evento em si que beneficiava ONGs que sabotam a agricultura brasileira. Gente que é inimigo da produção no Brasil. E não só da agricultura, tá? Vamos falar aqui, gente que não quer que a gente explore água na margem equatorial, explore petróleo na margem equatorial. Gente que não quer que a gente explore as nossas reservas minerais. Não, gente que não quer que a gente explore nem fosfato, nem potássio para a gente produzir aqui no Brasil fertilizante. Em resumo, é sabotadores. Então a gente vai, coloca um bando de sabotadores aqui no Pará. Esses sabotadores que sabotam acima de tudo o estado do Pará. Eles participam de um evento em que a elite corrupta do Pará, em conluio com a mulher do presidente da República, com a Janja, vamos ser bem claro, roubam a gente. E aí se você fala mal, você não quer dar protagonismo para o Pará. Em resumo, eu vi esse tipo de opinião. Só que mesmo aqui no Pará, a COP começou a ser questionada pelas pessoas e ela, tanto para o Barbário quanto para o Lula, ficou com gosto amargo. E foi muito bom que ficou com esse gosto amargo. Mostrou que as pessoas estavam tomando consciência dos problemas. E vamos lá, qual é o principal problema que envolve o Pará? O Pará até hoje é uma colônia. Vou repetir, o Pará, desde o período colonial, não se emancipou. O Brasil se emancipou de Portugal, mas o Pará permanece sendo uma colônia. E vou dar as características da colônia paraense aqui. Vocês, como uma colônia, veem seus recursos naturais serem extraídos recorrentemente. Vocês não se beneficiam dessa extração. Quem se beneficia dessa extração é uma elite local muito específica. Se eu for falar de maneira bem específica, eu posso falar da elite dos barbários, que estão há coisa de um século aqui. Veio lá da França, foi para o Maranhão, do Maranhão veio para cá, e aqui eles se estabeleceram, se alinharam a todos os projetos políticos que dominaram Brasília, ou o Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro era a capital, e eram, vamos dizer, os feitores, os chefes da capitania. E como funciona isso? Eles se beneficiam do extrativismo local. Brasília se beneficia do extrativismo local. A população daqui não se beneficia e a população do resto do Brasil também não se beneficia. O resto do Brasil ainda paga a conta do Pará. O Pará, estranhamente, mesmo estado sendo um estado com riquezas, ele é um estado muito deficitário do ponto de vista da federação. Então a população pobre é sustentada por recursos que vêm de outros estados, enquanto a elite daqui, a elite em Brasília, se beneficiam disso tudo. Esse é o pacto que mantém aqui como uma colônia, uma velha colônia. Pessoas muito pobres, assistencialismo, ausência de uma dinâmica econômica suficientemente forte para emancipar as pessoas das cidades. Aqui, nesse sentido, há um tipo de vida que parece não acontecer. E aí esse afastamento se dá em vários termos. Por exemplo, vocês não têm conexão nem com o Amapá, precisa de avião para o Amapá, precisa de barco para o Amapá, nem com o resto do Brasil, porque a infraestrutura de estradas, ferrovias que seja, é sempre muito precária. Vocês produzem energia, mas a energia daqui, se bobear, é a mais cara ou uma das mais caras do Brasil. Então é tudo muito paradoxal. Aqui em Santarém, vocês têm 3% de esgoto e vocês têm 40% dos domicílios com fornecimento de água. Quando a gente olha isso, é tudo muito maluco, porque vocês estão sentados sobre o maior aquífero do mundo. Então vocês estão sentados jogando esgoto no aquífero, mas vocês estão sem água potável. E se vocês quiserem extrair água com poço, agora tem uma concessionária que aparentemente vai querer te cobrar uma taxa por você estar bebendo água. Esse é o tipo de modelo de sociedade em que vocês são tratados como animais ou como seres de segunda categoria. Só que o modelo de, vamos colocar aqui, o modelo de defesa que é criado pela elite local é o seguinte: todo mundo que efetuar uma crítica a isto está sendo contrário ao grande Pará, é preconceituoso, não quer que vocês tenham vamos botar aqui, o protagonismo, como eu ouvi falar tanto na época da COP. Não tire o nosso protagonismo.
Isto é mentira. Isto é mentira pura e simples. Isso é só mentira. Nós temos que lidar e tratar dos problemas políticos do Pará, porque eles são essencialmente problemas brasileiros. E nós temos que tratar como outros estados brasileiros. Eu não vou tratar o paraense como uma criança, como se tivesse, não, veja só, tá tudo bem, é porque lá no Pará eles têm esses problemas, eu não vou falar mal porque eles têm o tacacá. Não, eles vão fazer um paredão, vai ter uma aparelhagem, não sei o quê. Não, cara, parem de usar características culturais, que é o que o político daqui faz, você já deve ter visto, para ser condescendente com os problemas daqui. Você pode tomar o tal do tacacá e você pode ter saneamento básico, tá tudo bem. Você pode eliminar a bandidagem daqui, que é uma das mais perigosas do Brasil, e você pode ter orgulho da sua cultura. Essas coisas não são contraditórias. Só usam isso em termos contraditórios os políticos locais e algumas pessoas mais à esquerda que querem ficar pintando assim, ah não, eles têm que viver de maneira primitiva, e eis onde eu vou chegar. Porque é o jeito deles. É o jeito paraense de ser. Deixa eles serem primitivos. Há uma primitividade que está tudo ok. Não vamos reclamar. Porque enquanto eles mantêm o Estado em um estilo de vida primitivo, as elites vivem o oposto. Onde estava Helder Barbalho, Jader Barbalho, agora, 2 semanas atrás? Alguém sabe? Eles estavam em Lisboa, no Gilmar Palusa. Lisboa não apresenta os índices educacionais que o Pará apresenta. Lisboa tem saneamento básico. Lisboa tem água potável. Você não vai ser assaltado quando você anda na rua em Lisboa. O Helder Barbalho acha que vocês têm que viver de maneira primitiva aqui, enquanto ele extrai, com toda a máquina política absurda que existe aqui no Estado, os recursos daqui, e vai viver na Europa. Ele tentou, através da COP, não sei se vocês viram, ser vice do Lula. Ele achou que esse evento internacional absurdo de sabotagem do próprio país seria um instrumento de divulgação no Pará para que assim ele se tornasse vice-presidente da República. A família Barbalho é um câncer. A família Barbalho precisa desaparecer daqui. A luta de independência de vocês não aconteceu em 1822. E olha que vocês são um povo rebelde. Vocês são bons de confusão, cabanagem, a briga lá em Fordlândia, ou até em Fordlândia lá vou gravar sobre isso. Vocês são um povo treteiro. Agora, a independência do Pará não foi conquistada. A independência do Pará só vai acontecer quando vocês botarem os barbalhos para correr daqui. Quando vocês substituírem essa elite corrupta aqui no Estado. Isso é emancipação de verdade. Eu não vim aqui trazer uma discussão sobre esquerda e direita. Todo mundo sabe a nossa posição política. Todo mundo sabe que a gente está à direita. Agora todo mundo sabe que esquerda e direita senta com os barbalhos, faz negócio com os barbalhos e jogo que segue. Porque os barbalhos se parecem muito com as elites do Nordeste. Até porque vieram do Maranhão. Veio da França, foram para o Maranhão, do Maranhão vieram para cá. E estão explorando vocês há décadas. E as pessoas, a falta de rebelião me deixa assustado. As pessoas vão aceitando. Lembre-se sempre, as pessoas aceitam a favelização. Belém é completamente favelizada. Não tem esgoto em Belém. Mas as pessoas acostumam. Lá no mercado Ver o Peso, lá em Belém, tem lá os urubus, tudo ao redor dos peixes. Aí tem a peixaria e tem os urubus. As pessoas aceitam. Porque você normaliza o absurdo. As pessoas também aceitam inúmeros outros problemas. A falta de estrada, a falta de água. E acabam naturalizando os barbalhos como isso fosse parte da paisagem. Ser paraense é ser governado por um barbalho. É essa a lógica que eles fazem. É por isso que toda vez que alguém critica eles, eles respondem, estão atacando o Pará. Repare isso. É sempre isso. Quando foi na COP, a gente estava criticando a COP. A roubalheira da COP. Os escândalos ligados à COP. Envolvendo o governo federal e o governo estadual daqui. Qual era a resposta? Preconceito com o Pará. Eu vi que essa é a regra em todos os lugares, por exemplo, do Nordeste. Quando você vai falar de um problema local, eles estão atacando a gente, estão atacando o nosso povo. E as pessoas costumavam cair nessa conversa fiada. As pessoas caíam nessa conversa mole. As pessoas tinham... O político local, em alguma medida, era parte do orgulho local, não sei dizer. O fato é, esse truque já não funciona mais.
Eu rodei os estados mais pobres da região Nordeste e eu falei, tá tudo errado aqui. Alguém aqui acompanhou, por exemplo, minha ida ao Maranhão? Quem acompanhou, levanta a mão. Quem não acompanhou, não levanta a mão. Pois é, quem não acompanhou, levanta a mão agora. Alguns poucos. Bom saber. No Maranhão, eu falei a mesma coisa. Porque eles também têm as oligarquias locais lá. E as oligarquias puxam, tentam evocar esse orgulho. Não, aqui é o orgulho do Maranhão. Não há motivo hoje para você ter orgulho de ser maranhense. E a minha pergunta é, até quando vocês vão se alimentar do orgulho da cultura local para evitar tratar dos problemas concretos que impedem vocês de se realizarem na vida de vocês? Que impedem o estado de vocês se realizar? Hoje, o Pará exporta a gente ou importa a gente? As pessoas estão indo embora para todos os outros lugares. Curitiba está lotado de paraense. Florianópolis também. Goiânia também. As pessoas estão indo embora. Nós começamos a ver problemas de ódios interregionais. Eu já vi falar muito de ódio, tipo Sul, Nordeste, Nordeste, Sudeste. Com o Pará é coisa de 2, 3 anos para cá. As pessoas do Pará estão migrando para outros lugares, estão indo morar em favelas ou em bairros muito pobres em outros lugares. O que isso significa? Que a colônia do Pará, que é isso, vocês estão vivendo numa colônia, a colônia é um fracasso. E é um trabalho de profissionais isso aqui ser um fracasso. O caso da Ferrogrão, o caso da Cargill. Como pode um investimento de infraestrutura gigantesco, que vai beneficiar a região de vocês, que vai gerar emprego, renda, que vai gerar um hub para exportação, ser sabotado por ONG, por uns sujeitos vestidos lá, botam um cocar na cabeça e vai sabotar o trabalho dos outros, vai deixar caminhoneiro, pai de família, sem ter como trabalhar, passando fome, pegando fila, e aí o presidente da república bate palma, acha lindo. Cadê o governador do estado para botar para fuder em índio invasor? Ele não estava aqui, falou nada, é aliado do Lula, é vagabundo. Essa é a real. É um estado que trabalha o tempo todo pela própria sabotagem. Órgãos ambientais, ONGs internacionais, vocês não conseguem fazer nada e vocês não conseguem produzir nada. O que eles querem, veja, como essas pessoas trabalham com estereótipo, o que eles querem é que vocês sejam um exemplo perfeito, uma espécie de bom selvagem. Um cara que vive de maneira primitiva. Todos vocês serão eternos ribeirinhos. Tá lá, não, come o peixe aí com farinha, esse é o único papel. Se você quiser criar uma empresa, não, muito complexo, vocês não vão fazer, só come peixe com farinha. Tente ter uma opinião sobre o tema, não, só come o peixe aí, fala que você é meu indígena. É isso, eles querem que vocês assumam um papel primitivo e simplório, folclórico. Eles não querem que vocês sejam cidadãos, eles querem que vocês sejam um objeto cenográfico como isso aqui. É um objeto cenográfico para a tara que eles têm, para a imaginação primitiva que eles têm sobre essa região. E vocês não podem aceitar isso. Eu preciso, isso eu venho fazendo como chamado em todo o Brasil, eu preciso que vocês tenham ódio no coração de tudo isso que tentam fazer com vocês. Vocês não podem aceitar um reducionismo, se tornar um elemento tão pequeno, um coadjuvante engraçado, um alívio cômico numa série, um personagem divertido. Vocês não podem ser isso. Vocês têm vida, vocês têm construção pessoal, vocês têm renda para gerar, vocês têm um estado para criar e vocês têm uma participação como cidadãos autônomos numa nação, que é a nação brasileira. Vocês são brasileiros, como eu, como todo mundo que veio para cá, como o time do Pedrinho, todos nós somos brasileiros. E enquanto brasileiros, nós somos detentores de direitos e de deveres. O Estado brasileiro precisa integrar o Pará ao Brasil. Com estrada, com ferrovia, com rodovia. O Estado brasileiro tem que tirar esse bando de ONG parasita que impede vocês de trabalhar e ganhar dinheiro. O Estado brasileiro tem que fomentar empresas a se instalarem aqui. O Estado brasileiro não tem que ter vergonha de trabalhar com agricultura aqui, de trabalhar com mineração aqui, de fazer com que aqui produza, porque aqui tem até as tais terras raras a serem exploradas para a gente montar um parque industrial sério aqui, não igual da Zona Franca de Manaus, mas um parque industrial sério, funcional. Aqui pode ser um polo de cultura, gastronomia, turismo, ecoturismo. Aqui é para ser um dos lugares, parte da solução brasileira. Só que hoje, vocês são tratados como coitados.
E isso não pode ser aceito, porque isso é um soco na autoestima de vocês. Vocês são colocados, eu me lembro ali na COP, aquela cena patética, quando teve uma procissão de bichos fantasiados, vocês viram aquilo? Então assim, qual era a demonstração ali, né? Tava supostamente o mundo, porque o mundo não foi pra COP, tá? Não tinha grandes autoridades, nada. Aí tinha uma procissão de pessoas com umas fantasias, tipo, tinha um homem boto andando, eu falei, o que esse cara vai aprontar? Né? Eu sei a lenda. E aí andando ali e tal, e depois teve um incêndio, bem ilustrativo, teve um incêndio. E eu falava, como é que essas pessoas aceitam isso? Como é que aquilo não ofende eles? Porque eu, como alguém de São Paulo, me sinto ofendido quando tentam criar estereótipo de alguém de São Paulo. Ou uma caricatura ridícula. E, em geral, a esquerda adora criticar, porque fala que caricaturas são preconceituosas, mas eles são os primeiros a lutarem para manter caricaturas. Eu volto a colocar, a caricatura que eles querem de vocês são de pessoas primitivas. Eles querem que vocês vivam uma vida primitiva. E na vida primitiva não tem saneamento básico. Na vida primitiva não tem fornecimento de água. Na vida primitiva vocês vão pegar doenças parasitárias e tá tudo bem. Na vida primitiva, a violência, ela é meio que endêmica, ela tá no dia a dia. Na vida primitiva, você vai furar o pneu no buraco e a sua rua será esburacada. Na vida primitiva, ter energia elétrica é um luxo. Na vida primitiva, vocês estão no século XIX. Na vida primitiva, vocês ainda moram em Forgilândia. Esse é o mundo que tentam encaixar o Pará e, em última instância, a região norte do Brasil. Nós não vamos aceitar isso. Então, eu queria começar meu bate-papo com vocês nesses termos. Vocês têm que se rebelar com essa ideia. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, vocês precisam falar com outras pessoas, e se vocês concordam com o que eu estou dizendo, isso tem que ser uma mensagem a se levar para todo paraense. Não deixe ninguém usar da sua cultura como uma mordaça, a sua cultura como uma prisão. É como se apontasse por um inglês e falasse da cultura medieval deles e fala, pronto, inglês, fiquem na Idade Média. Vocês não gostam de andar a cavalo, ou cavaleiros com espadinhas e tal? Fique assim. O inglês não está fazendo nada disso. City London é uma das regiões, do ponto de vista financeiro, mais avançadas do mundo. Não aceita. É igual falar que os japoneses têm que andar de samurai. Eles não estão andando de samurai. O Japão progride. E veja como progride. É tecnologia e tradição. Não é isso que nós temos que ter aqui? Tecnologia, desenvolvimento e não negar as tradições. Pelo contrário, usar elas com vantagem. Nunca como desculpa. Eu falo isso porque nós vamos rodar a imprensa aqui, nós vamos gravar vídeos aqui, e vocês sabem qual será a resposta de uma espécie de sentimento meio ufanista de ser paraense, tipo, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando, tô mesmo, tô sim, e vou falar pra caralho, desculpa o termo aqui, desculpa o palavrão, vou falar porque tá errado, vou falar porque aceitar isso é submissão, vou falar porque eu não quero que vocês sejam colônia do Brasil. Vou falar porque vocês precisam acordar que não é aceitável que a resposta política do Pará para o Brasil seja sempre um barbalho. Nós temos que falar sobre isso. E nós temos um partido político agora, e a bandeira dele está aqui, para ser a ferramenta para vocês terem candidatos, para que vocês nunca mais fiquem na mão desses vagabundos na vida de vocês. Vocês têm que se emancipar. A rebelião de vocês começa agora. O Partido Missão é um instrumento de vocês. A minha pré-candidatura é um instrumento de vocês para construir isso. E é isso. Eu não estou vindo aqui, eu vou só apresentar programas de governo, tenho grandes projetos. Tenho sim grandes projetos. Mas eu tenho, antes de tudo, uma vontade. Eu só estou me movendo nessa história por raiva. É um misto de sonho, criatividade e raiva. É isso. Quando eu vejo, eu juro para você, quando eu converso com quem em Brasília, o tipo de vida que esses coronéis levam, a grana que eles têm, as festas que eles fazem, como a gente aceita? Como a gente se permite só pagar a conta deles? Porque é isso, vocês pagam a conta dessa maluquice. A relação é uma relação de exploração bem óbvia. As elites locais se apropriam do que é teu, enquanto cafetinam Brasília, recebem um dinheirinho e jogam um jogo. Eles são donos dos veículos de imprensa. Eu vou revelar no final da viagem, mas vários veículos de imprensa já negaram minha participação aqui no Pará, porque recebeu o bloqueio do Helder
aliado do Lula. Qual o medo dele? Eu também vou falar mal do candidato lá de Ananindeua, que inclusive, né, com a mulher e com as empreiteiras, está aprontando, assim, é um tiro no pé ou um tiro na mão, vocês têm que escolher. É horrível a situação. Quem dera o nosso núcleo já tivesse maturado aqui, a ponto de nós já termos para essa eleição um candidato ao governo. Porque deveríamos. Porque a situação aqui é desesperadora. Eu falo, a situação no Pará é desesperadora e eu, vencendo a eleição para presidente da República, poderia auxiliar muito. Mas, acima de tudo, eu vou querer auxiliar na emancipação de vocês. E não emancipação quando não, vamos separar, vamos fazer mais 3 estados aqui, tá, não, nada disso. Para de mandar deputado para Brasília. Vamos mandar um monte de deputado ruim lá para Brasília. Para. Vamos resolver a coisa direito aqui. Eu vou acabar com as ONGs que sabotam vocês, como presidente da República. Eu vou investir em infraestrutura de verdade. Esses índio malandro que fica invadindo obra aqui não vai rolar. O barco vai levar a produção. Vai ter produção de mineração aqui, sim. Vamos destruir o crime organizado, sim. Vamos passar fogo em todo mundo. Vai morrer geral ali do crime organizado aqui no Pará. E vocês serão, finalmente, não apenas membros de uma colônia, mas paraenses orgulhosos de um Estado que funciona. Essa é a minha missão. Minha missão aqui começa com isso. Agora, como é que eu vou... Eu sou a Carol, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.